Esta situação aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Eu tinha 15 anos e morava longe da escola, o que resultou em eu usar o transporte público para ir e voltar de lá. Naquela época, meu Instagram estava configurado como público, e eu realmente não me importava muito com quem me seguia, o que, em retrospecto, sendo um adolescente jovem, deveria ter me importado. Minha página era bastante padrão, eu estava visível na maioria das minhas postagens, posando sozinho ou com alguns amigos na maioria das vezes. Eu também postava muito nas minhas histórias, que, para aqueles que não sabem, permitem que os usuários compartilhem fotos e vídeos em suas histórias por 24 horas. Nessas histórias, às vezes eu incluía uma imagem minha esperando pelo ônibus ou no metrô, com música tocando ao fundo. Lembro-me de postar algo assim um dia e, aleatoriamente, olhei as visualizações das minhas histórias para ver quem as havia visto. Eu tinha cerca de 120 visualizações, a maioria delas de pessoas que eu conhecia. No entanto, um perfil em particular chamou minha atenção. A foto de perfil mostrava um homem de meia-idade desconhecido, tirada em um ângulo estranho, como aquelas selfies clichês de pais. Ele havia visto todas as minhas histórias postadas. Na época, não pensei muito sobre isso e continuei meu dia. Horas depois, quando estava quase pegando no sono, por volta das 2 da manhã, recebi notificações de que o mesmo homem havia solicitado me enviar uma mensagem direta, começado a me seguir e gostado de todas as minhas postagens. Eu tinha cerca de 12 postagens, então não foram tantas notificações assim. Abri a mensagem direta dele, que dizia apenas oi ou com um rosto sorridente. Achei isso muito estranho, então não respondi e verifiquei o perfil dele. O nome de usuário era estranho, Sam ou com vários números. Ele tinha apenas uma postagem, a selfie em um ângulo estranho, com 2 likes. Finalmente, consegui ver melhor o rosto dele, pálido, careca, óculos de esporte escuros. Ele parecia estar usando uma camiseta branca rasgada. Tinha 5 seguidores e seguia cerca de 400 pessoas, na maioria adolescentes e jovens mulheres, além de algumas celebridades. Era realmente um sujeito estranho. Bloqueei ele, simples assim. Na manhã seguinte, desci na estação de metrô que fica próxima à minha escola e sentei em um banco no meio da plataforma para ajustar minha mochila. Enquanto fazia isso, senti alguém me observando. A plataforma estava cheia de pessoas, então pensei que fosse apenas minha ansiedade. Quando me levantei e olhei ao redor, vi o homem de meia-idade, o mesmo sujeito estranho, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram azuis brilhantes, afundados e caídos, e ele estava a uns bons 6 metros de mim, apenas olhando com uma expressão irritada. Senti uma forte vontade de vomitar e chorar ao mesmo tempo. Minha pele arrepiou e meu corpo todo ficou cheio de medo. Tudo o que eu estava sentindo foi multiplicado por 1000 quando percebi que ele estava se aproximando lentamente de mim. Ninguém estava prestando atenção nele, ninguém parecia notar nada. Lembro-me de respirar rápido e pesado, desejando que alguém percebesse o que estava acontecendo. Virei e comecei a andar rapidamente, passando pelas pessoas, tentando me afastar dele. No entanto, a cada passo que eu dava para trás, ele dava 2 passos à frente. Ele estava se aproximando cada vez mais de mim, e tudo estava acontecendo tão rápido que eu realmente não sabia se deveria continuar correndo ou tentar chamar a atenção para ele. Finalmente, corri para uma mulher que parecia amigável na escada, e foi então que decidi pedir ajuda. Disse a ela que o homem de branco estava me seguindo. Enquanto falava, percebi que minha voz estava tremendo, e foi nesse momento que percebi o quão assustado e apavorado eu realmente estava. Ela notou o homem a quem eu me referia na parte inferior das escadas e imediatamente o confrontou. Disse a ele para parar de me seguir ou ela chamaria a polícia. Suas palavras o fizeram congelar, e outras pessoas começaram a prestar atenção à situação. Ela ficou na minha frente, me protegendo, enquanto eu aproveitei a oportunidade para tirar uma rápida foto do rosto dele, que mais tarde usei para denunciá-lo.
Em minha mente, eu pensava que ele não faria nada com tanta gente olhando para mim. Ele não poderia ser tão estúpido. E eu estava certo. Ele se virou e entrou no próximo trem do metrô. A mulher me acompanhou até a escola, e no caminho, eu não pude deixar de me perguntar como aquele homem poderia ter me encontrado. Foi então que me lembrei de que tinha postado uma história do metrô que peguei. Essa realização sozinha me fez sentir repulsa e me ensinou uma lição muito importante: nunca revele sua localização específica em suas redes sociais públicas. Depois que a mulher me acompanhou até a escola, agradeci a ela e até a abracei. Não sei o que teria feito se ela não tivesse interferido. Eu não era corajoso o suficiente para dizer qualquer coisa ao homem, que estava congelado de medo, mas aquela mulher foi. Sou eternamente grato a ela e espero que, se alguém mais estiver em sua posição, eles também intervenham e usem sua voz para ajudar. Eu não fui para uma faculdade distante, então conhecer garotas e socializar não foi tão fácil para mim quanto para os jovens que foram para universidades renomadas e escolas de festas. No meu primeiro ano, fiquei entediado rapidamente, pois meu grupo de amigos diminuiu consideravelmente. Conhecer pessoas em uma faculdade predominantemente de comutação era quase impossível, a menos que você se juntasse a clubes ou esportes. Minha principal forma de conhecer garotas era o Tinder, Bumble ou Instagram. Um dia, recebi um pedido de seguir de uma garota muito atraente chamada Miranda. Pude perceber sua beleza apenas pela foto de perfil. Solicitei segui-la de volta e, quando ela instantaneamente aceitou meu pedido, comecei a olhar suas fotos para ter certeza de que não era um perfil falso. Seu perfil parecia real, com cerca de 4.500 seguidores, seguindo apenas algumas centenas de pessoas e muitos likes e comentários em suas fotos. Então, ela me enviou uma mensagem direta, DM, e meu rosto se iluminou. Miranda me mandou uma mensagem dizendo que me encontrou no Tinder e achou que eu era bonito. Sim, eu tinha meu nome de usuário do Instagram no meu perfil do Tinder na época. Ela também tinha fotos postadas há mais de um ano, então tudo parecia legítimo. Conversamos nas demais por alguns dias. Quando ela postou uma nova foto, eu a curti e comentei, como ela me pediu. Coloquei alguns emojis de fogo, e ela gostou, é claro. Verifiquei outros comentários, que também eram de caras elogiando-a. Claramente, eu não era o único conversando com ela, ou pelo menos tentando. Bem, em uma noite, iniciamos uma conversa novamente nas demais. Eu disse a ela que estaria sozinho em casa naquela noite e achei que seria arriscado convidá-la. Ela pareceu aberta à ideia, então tentei manter o clima o mais descontraído possível. Dei a ela meu endereço apenas para perguntar quanto tempo levaria para ela chegar. Ela disse que seriam apenas 10 minutos. Confirmei se ela realmente viria, e ela respondeu sim, vou. Então ela me perguntou quantos anos eu tinha, e eu disse que tinha 18. Ela respondeu que tinha 19, o que entrava em conflito com algo que eu me lembrava. Ela havia respondido a um dos muitos outros homens que comentaram em uma de suas postagens, perguntando sua idade, e ela respondeu 25. O cara para quem ela estava respondendo era um homem careca que parecia estar na casa dos 50 anos. Isso me deixou suspeito. Comecei a analisar as pessoas que estavam comentando em nossas postagens. Percebi que todos eles eram homens. Não havia amigas mulheres dela comentando coisas de apoio, como você veria em basicamente qualquer outro perfil de garota no Instagram. A maioria dos comentários eram de caras mais velhos e estranhos dizendo o quão sexy ela era. Então, procurei por fotos dela com outras garotas, talvez algumas amigas marcadas em uma foto. Mas não havia fotos dela com outras garotas, e as poucas garotas nas fotos não estavam marcadas, e não havia comentários delas nas fotos. Tudo isso começou a parecer um perfil falso, então eu bloqueei a conta. Logo depois, em menos de 10 minutos, comecei a receber mensagens diretas de 3 contas aleatórias.
Todas tinham fotos de perfil, mas tinham menos de 50 seguidores. Todas pareciam falsas, e elas estavam me ameaçando, dizendo que eu não deveria ter feito aquilo. Eu cedi e respondi a uma delas, e instantaneamente ela respondeu: "Eu desbloqueei a Miranda." Bloqueei essa conta também e fui apagar todas as minhas mensagens recentes, especialmente aquelas com o endereço para a conta da Miranda. Me senti sortudo por não ter dado meu número de telefone ou qualquer outra informação. Também configurei meu perfil do Instagram como privado. Depois dessa provação, tentei convidar outras pessoas para aproveitar a casa vazia, mas eventualmente desisti e fui dormir. Eu tenho dificuldade para dormir 90% das vezes, e aquela noite não foi exceção. Depois de cerca de 1h30 tentando dormir, ouvi barulhos do lado de fora, na sala de estar. Como era fevereiro, estava muito frio lá fora, então o aquecedor estava ligado no máximo. Sempre havia ações de estalos e cliques dos aquecedores de parede. Mas alguns barulhos pareciam diferentes, mais altos. Eu não fui verificar, mas cada clique e estalo pela casa me fazia olhar para o meu quarto escuro, certificando-me de que não havia ninguém lá. De alguma forma, consegui dormir novamente, mas não por muito tempo. Acordei e ainda estava escuro no quarto. Eu sabia que algo me acordou, como quando você ouve um som durante o sono e acorda alguns segundos depois. Eu me sentei na cama, e o som do aquecedor ainda preenchia o quarto. Olhei para o canto mais distante do quarto, e a princípio, não acreditei no que estava vendo. Olhei mais de perto e pude ver melhor. Havia uma pessoa no canto do quarto, e juro que pude ver o sorriso no rosto dela. Fiquei tão assustado naquele momento que me levantei da cama, incapaz de gritar, e corri para fora, direto para a neve, com os pés descalços. Toquei a campainha dos vizinhos várias vezes, e dentro da casa deles, basicamente gritei que alguém estava na minha casa e usei o telefone deles para chamar a polícia. Quando a polícia vasculhou a casa inteira, não encontrou ninguém. A porta dos fundos e a porta lateral estavam trancadas, assim como a maioria das janelas. A única possibilidade de alguém entrar teria sido por uma das janelas do quintal, que estavam destrancadas. Os policiais me tranquilizaram e me disseram que poderia ter sido apenas uma alucinação, o que, segundo minhas pesquisas, pode acontecer nos momentos após acordar para algumas pessoas. Dormir naquela casa sozinho pelo resto da noite foi a coisa mais angustiante que já fiz. Mas, sinceramente, nunca saberei ao certo se o que vi foi apenas uma alucinação ou, Deus nos livre, se a pessoa por trás daquela conta falsa da Miranda estava na minha casa. Alguns meses após esse incidente, aquela conta foi deletada pelo usuário ou removida pelo Instagram. Ela não existe mais.